cria hierarquias que recompensam o desempenho e chama a isso mérito. Mas a verdadeira inteligência, o verdadeiro pensamento, isso é perigoso. Isso perturba. Isso ameaça a ordem existente. Aqui está a verdade maquiavélica que ninguém quer ouvir. O mundo não recompensa quem tem razão. Recompensa quem compreende, quem vê claramente, quem age com decisão enquanto todos os outros estão a reagir emocionalmente. Tu não sobes na vida por aprenderes mais. A informação não faz isso. O conhecimento não faz isso. Tu sobes na vida removendo ilusões, despindo mentiras confortáveis, vendo o que realmente está a acontecer em vez daquilo que te dizem que está a acontecer. Cada nível acima exige um sacrifício. O adormecido sacrifica o conforto. O crente sacrifica a retidão. O imitador sacrifica a validação. O calculista sacrifica a ligação. O operador sacrifica a paz. O marionetista sacrifica a identidade. O arquiteto sacrifica o reconhecimento. O soberano sacrifica o apego. O vazio sacrifica tudo. A maioria das pessoas não fará estes sacrifícios. Vão ver este vídeo, talvez sintam alguma coisa, e depois vão voltar exatamente para o nível em que estavam antes, porque o conforto é mais forte do que o crescimento. A familiaridade é mais forte do que a liberdade. Mas para aqueles de vocês que realmente ouviram isto, que se reconheceram algures nestes níveis e sentiram essa verdade desconfortável, o momento em que começas a pensar em vez de reagir, deixas de ser um peão. No momento em que vês o jogo com clareza, deixas de ser manipulado. No momento em que escolhes as tuas respostas em vez de seguires a tua programação, tornas-te perigoso, e as pessoas perigosas mudam as coisas. Não porque sejam mais inteligentes, não porque sejam melhores, mas porque estão acordadas a operar num nível que a maioria das pessoas não sabe que existe. Então, em que nível estás tu? E em direção a que nível te estás a mover? Porque ficar parado é apenas andar para trás em câmara lenta. E andar para trás significa tornares-te na ferramenta de outra pessoa. A escolha é tua. Sempre foi tua. A maioria das pessoas simplesmente nunca se apercebe de que tem uma. Se este vídeo te mostrou algo que precisavas de ver, clica no botão de gosto, partilha-o com alguém que esteja preparado para ouvir isto e subscreve porque vamos aprofundar ainda mais estas ideias. Entrar na realidade por trás da realidade, no pensamento que separa os peões dos jogadores. O teu próximo movimento começa agora. Não és tão inteligente como pensas. E eu posso provar isso nos próximos minutos. Neste preciso momento, alguém 3 níveis acima de ti está a tomar decisões que vão moldar os teus próximos 5 anos, e tu nem fazes ideia de que isso está a acontecer. Pensas que estás a fazer escolhas. Pensas que estás no controlo, mas não estás. Estás apenas a reagir, a seguir padrões que outra pessoa programou em ti, a jogar um jogo do qual nem sequer conheces as regras. E a pior parte é que foste treinado para pensar que isso te torna inteligente. Deram-te testes, tu passaste-os. Deram-te notas, tu conquistaste-as. Disseram-te que memorizar informações e seguir instruções significava que eras inteligente, e tu acreditaste. Mas isso não é inteligência. Isso é obediência embrulhada em diplomas. A verdadeira inteligência é algo completamente diferente. É a capacidade de ver o que está realmente a acontecer enquanto todos os outros estão distraídos com aquilo que lhes dizem para ver. É saber quando te deves mover, quando deves ficar quieto e quando deves deixar que outra pessoa sofra o impacto. É compreender que a pessoa que parece poderosa nem sempre é aquela que detém o poder. Maquiavel percebeu isto há 500 anos. Ele observou reinos a erguerem-se e a caírem. Viu líderes serem elogiados num dia e destruídos no outro. E ele percebeu algo que ninguém queria admitir.
A moralidade não determina os resultados. A compreensão, sim. O mundo não quer saber se tu és bom. Quer saber se tu és eficaz. Existe uma hierarquia para isto. 10 níveis. E a maioria das pessoas morre, sem nunca passar do nível 3. Passam a vida inteira a copiar, a reagir, a atuar, sem nunca pararem para perguntar se algo disto é real. Podes estar no nível 1 neste momento e não saber. Podes pensar que estás no nível 6, quando na verdade estás no nível 2. O espaço entre onde pensas que estás e onde realmente estás é de onde vêm todos os teus problemas. Este vídeo vai deixar-te desconfortável, porque eu não estou aqui para fazer com que te sintas inteligente. Estou aqui para te mostrar onde realmente te encontras, não onde queres estar, não onde finges estar, mas onde estás agora mesmo, hoje, nas decisões que tomas. Alguns de vós vão reconhecer-se na base e vão ficar na defensiva. Alguns vão ver-se a meio do caminho e perceber que estão presos aí há anos. E alguns, talvez 1 ou 2 a ver isto, vão ver-se perto do topo e entender por que razão tudo parece tão diferente para vocês. No final disto, saberás exatamente qual é o nível que controla a tua vida. Saberás o que te mantém lá. E saberás o que custa subir. Mas há um detalhe. Saber não muda nada. A maioria das pessoas vai ver este vídeo todo, compreender cada palavra, e ainda assim continuar exatamente onde está, porque subir exige matar partes de ti mesmo, e a maioria das pessoas não está disposta a fazer isso. Tu estás? Quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu controlo a realidade. Vamos descobrir onde te encontras. Nível 1. O adormecido. A maioria das pessoas está aqui e não faz a menor ideia. O adormecido não está literalmente a dormir. Ele anda por aí, fala, trabalha, toma decisões. Mas nada disso é consciente. É tudo uma resposta programada. Eles acordam quando alguém lhes diz para acordar. Comem o que a publicidade lhes diz para comer. Pensam o que os meios de comunicação lhes dizem para pensar. Temem o que a autoridade lhes diz para temer. E nunca, nem por uma vez, perguntam quem é que lhes está a dizer isso. O adormecido só age quando algo age sobre ele primeiro. Alguém empurra. Eles empurram de volta. Alguém fala. Eles respondem. Mas nunca iniciam. Nunca criam. Nunca pensam além da reação imediata que têm à frente. As suas opiniões não são suas. São emprestadas de quem falou mais alto ou mais recentemente. As suas crenças são absorvidas da família, dos amigos, dos tópicos da moda. A sua direção na vida foi definida por quem, por acaso, estava a apontar quando eles procuravam orientação. Pergunta a um adormecido o que ele pensa sobre algo e ele vai repetir o que ouviu nas notícias, o que viu na internet, o que todos à sua volta estão a dizer. Não porque esteja a mentir, mas porque acredita genuinamente que esse é o seu pensamento. Eles não conseguem distinguir a diferença entre pensar e repetir. O adormecido anseia por 3 coisas: autoridade, rotina e consenso. Eles querem que alguém lhes diga o que fazer para não terem de descobrir por si mesmos. Querem o mesmo padrão todos os dias, para não terem de se adaptar. E querem que todos à sua volta concordem para saberem que estão seguros. Por quê? Porque pensar por si mesmo é assustador. Significa que podes estar errado. Significa que podes ficar sozinho. Significa que és responsável pelo que acontece a seguir. E o adormecido não consegue lidar com esse peso. Por isso, permanecem a dormir. E o sistema adora-os por isso. Porque aqui está o que ninguém te diz. O adormecido é combustível. A sua energia serve estruturas que precisam de submissão para funcionar. Trabalham em empregos que não questionam,
compram coisas de que não precisam, apoiam causas que não compreendem e chamam a isso vida. Vês isto em todo o lado. A pessoa que diz, eu não sei, eu só trabalho aqui, e diz isso a sério. Aquele que se irrita com as gordas das notícias, mas nunca lê além do primeiro parágrafo. Aquele que faz a mesma coisa todos os dias e questiona-se por que razão nada muda. Eles não são estúpidos. Estão a dormir, e não se pode argumentar com pessoas a dormir. Porque não podes acordar alguém com argumentos. Eles têm de escolher acordar. Maquiavel disse uma vez: os homens julgam geralmente mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos conseguem ver, mas poucos conseguem sentir. O adormecido só vê a superfície. Não consegue sentir as correntes por baixo a movê-lo de um lado para o outro como detritos num rio. Acordar deste nível é brutal, porque significa admitir que a maior parte da tua vida não foi tua, que os pensamentos que defendias não eram os teus pensamentos, que tens sido um passageiro a fingir que conduz. A maioria das pessoas nunca acorda. Nascem, são treinadas, são usadas e são enterradas. Tudo sem um único pensamento original, sem um único momento de verdadeira consciência. Se ainda estás a ver isto e a ficar na defensiva, pergunta a ti mesmo por quê. Em que ferida acabei de tocar? Nível 2. O crente. O crente acordou. Sentiu aquela dor da consciencialização, percebeu que estava a ser controlado e depois trocou imediatamente um controlador por outro. Encontrou uma ideologia, um movimento, uma causa, algo que lhe deu uma estrutura para compreender o mundo, e parou de pensar e começou a acreditar. Política, religião, justiça social, teorias da conspiração, não interessa qual. O que interessa é que ele entregou o seu pensamento a isso. A ideologia faz o trabalho agora. Diz-lhe o que pensar, no que acreditar, em quem confiar, quem odiar. O crente pensa que está acordado porque rejeitou o sistema convencional. Já não vê as notícias. Já não segue a multidão. Faz parte de algo diferente, algo especial, algo que vê a verdade. Mas ele está tão adormecido quanto antes. Apenas mudou de canal. Onde o adormecido obedece à autoridade, o crente obedece à ideologia. Onde o adormecido segue a multidão, o crente segue o movimento. Mestre diferente, a mesma escravidão. O crente confunde moralidade com inteligência. Eles pensam que, porque acreditam nas coisas certas, são inteligentes. Porque estão a lutar pelo lado certo, estão acordados. Mas acreditar nas coisas certas e pensar de forma clara não são a mesma coisa. Podes estar moralmente correto e ser estrategicamente inútil. Podes estar no lado certo da história e continuar a ser completamente impotente para mudar qualquer coisa. O crente não vê isto, porque a sua identidade está ligada às suas crenças. Desafia a crença e desafias a pessoa. Questiona a ideologia e questionas o seu valor. Por isso, eles defendem-na de forma ruidosa, agressiva, desesperada. São previsíveis. Menciona certas palavras e podes vê-los reagir exatamente da forma que a sua ideologia os programou para reagir. Sem pausas, sem consideração, apenas uma resposta automática disfarçada de convicção. O crente sente-se justo e esse sentimento é viciante. É confortável. É uma comunidade. É um propósito. Mas não é inteligência. É apenas sono com um marketing melhor. Vês crentes em todo lado. São aqueles que não conseguem ter uma conversa sem pregar a sua visão. Não conseguem ouvir uma perspectiva diferente sem ficarem na defensiva. Não conseguem separar uma discordância de um ataque. Pensam que são guerreiros da verdade, mas são apenas soldados na guerra de outra pessoa, a seguir ordens que pensam ser revelações. O salto de adormecido para crente
parece liberdade. Finalmente, vês o que os outros não veem. Finalmente, compreendes. Finalmente, fazes parte de algo maior, mas não és livre. Estás apenas a usar uma coleira diferente. A verdadeira inteligência não para na crença. Continua a questionar, continua a testar, continua a perguntar: e se eu estiver errado? Mesmo sobre as coisas em que acredita mais fortemente. O crente não consegue fazer isso, porque a dúvida parece uma traição, e a traição parece a morte. Nível 3. O imitador. O imitador percebeu algo. A inteligência tem valor, não a inteligência real. A aparência dela soa a inteligência e as pessoas tratam-te de forma diferente. Ouvem mais, respeitam mais, dão-te oportunidades que não dão a outros. Então o imitador começou a colecionar frases, opiniões, referências, ideias como ferramentas numa caixa, e aprendeu quando deve puxar cada uma delas para obter o efeito máximo. O imitador interpreta a inteligência. Ele não está a tentar compreender profundamente. Está a tentar parecer que compreende profundamente. E na maioria dos espaços isso é suficiente. Usam palavras complexas, referências obscuras, linguagem acadêmica, lançam nomes de filósofos, livros, estudos. Soa impressionante, parece ter substância, mas é oco. Pede-lhes para explicar algo em termos simples, e eles têm dificuldade porque nunca chegaram a compreender de facto. Apenas memorizaram como aquilo soa. O imitador prospera em ambientes que recompensam a aparência em vez dos resultados. As redes sociais são perfeitas para eles. Publicam algo que parece profundo, obtêm validação e seguem em frente. Não precisam de o provar. Não precisam de o aplicar. Apenas interpretam e recebem a recompensa. São camaleões. Mudam as suas opiniões com base na sala onde estão. Não estão a manipular conscientemente, apenas a adaptar-se inconscientemente. Não têm um centro. Por isso espelham quem quer que esteja à sua frente. O mais perigoso no imitador é que ele consegue enganar pessoas de níveis superiores. Eles dominam o vocabulário, a confiança, a forma de falar. Alguém no nível 1 ou 2 não consegue notar a diferença entre um imitador e alguém que sabe de facto, mas os resultados expõem-nos. Porque quando a verdadeira pressão chega, quando é preciso tomar decisões reais, a performance não é suficiente. Precisas de pensar e o imitador não sabe fazer isso. Memorizaram respostas, mas não sabem resolver problemas. Conseguem debater posições que já ouviram, mas não conseguem pensar em novas alternativas. Sabem o que as pessoas inteligentes dizem, mas não sabem como as pessoas inteligentes pensam. Este nível está cheio de pessoas que leem resumos e agem como se tivessem lido os livros. Que citam coisas que não compreendem, que usam a complexidade como camuflagem para pensamentos superficiais. Maquiavel disse uma vez: todos veem o que tu pareces ser, poucos experimentam o que realmente és. O imitador é apenas aparência, sem substância. E eventualmente isso apanha-os, porque o mundo não quer saber o quão inteligente tu soas. O mundo quer saber o que tu consegues fazer. Passar deste nível significa algo doloroso. Tens de deixar de te importar com o parecer inteligente e começar a importar-te com o ser eficaz. Tens de trocar aplausos por resultados, validação por poder, e a maioria dos imitadores não consegue fazer essa troca. Os aplausos sabem demasiado bem. A validação parece progresso, mas não é. É apenas ruído que te mantém preso. Nível 4. O calculista. É aqui que tudo muda. O calculista deixa de interpretar e começa a operar. Ele não quer saber se tu achas que ele é inteligente. Ele quer saber se vai ganhar. Eles olham para qualquer situação e veem o que todos os outros não veem. Os incentivos, os pontos de alavancagem, as armadilhas, fazem perguntas diferentes.
Não o que deveria acontecer, mas o que vai acontecer. Não o que é certo, mas o que funciona. O calculista trata as regras como o tempo. Não discutes com elas. Não as ignoras. Compreendes como funcionam e usas isso em teu proveito. Eles veem a moralidade como uma ferramenta, não como uma verdade. Não porque sejam maus, mas porque compreendem que qualquer estrutura moral serve os interesses de alguém. E se tu não sabes de quem são os interesses, provavelmente és tu que estás a ser servido. Enquanto os outros pensam emocionalmente, o calculista pensa estrategicamente. Alguém os insulta, eles não reagem, eles calculam. Esta pessoa é útil, perigosa, irrelevante, e depois respondem em conformidade. Não por emoção, mas por estratégia. Estão sempre 3 passos à frente. Enquanto tu estás a processar o que acabou de acontecer, eles já estão a planear o que acontece a seguir. E a seguir, e a seguir. O calculista é a raposa na visão de Maquiavel. Esperto, astuto, difícil de apanhar. Veem as armadilhas antes de pisarem nelas. Detetam a manipulação antes de caírem nela. Reconhecem o jogo antes de o jogarem. Mas são paranoicos, porque assim que vês como tudo funciona, assim que vês com que facilidade as pessoas são controladas e usadas, deixas de confiar nas coisas à primeira vista. Cada gentileza tem um ângulo, cada oferta tem um anzol, cada sorriso esconde um cálculo. Eles são eficazes, mas exaustivos, porque nunca se desligam. Cada conversa é uma negociação, cada interação é uma transação. Tudo é estratégico. E aqui está a limitação. O calculista ainda está a jogar o jogo de outra pessoa. Eles aprenderam as regras. Conseguem explorar as regras. Mas não foram eles que escreveram as regras. Estão a ganhar num jogo que não desenharam. Começas a ver calculistas em todo lado quando sabes o que procurar. São aqueles que caem sempre de pé, que sabem para que lado as coisas vão antes de elas irem, que evitam desastres para os quais todos os outros caminham cegamente. Eles sobrevivem. Eles têm sucesso. Conseguem o que querem na maioria das vezes, mas continuam limitados, porque a astúcia por si só não muda o jogo. Apenas te ajuda a ganhar o jogo que já existe. Passar deste nível exige algo com o qual o calculista tem dificuldade. A coragem, porque ver com clareza é uma coisa. Agir sobre o que se vê é outra coisa, completamente diferente. Quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu vejo o jogo. Nível 5. O operador. O operador pega em tudo o que o calculista tem e acrescenta-lhe um elemento crítico, a vontade de agir. O calculista vê o que tem de ser feito. O operador vai e faz. Eles tomam as decisões difíceis, as decisões impopulares, os movimentos que todos os outros têm demasiado medo de fazer. Não esperam por informação, não esperam por consenso. Eles movem-se. Quando o caos atinge, o operador fica mais afiado, enquanto todos os outros entram em pânico, congelam, vão abaixo. O operador está a executar, a decidir, a ganhar terreno porque a pressão não os assusta. A pressão traz clareza. Lideram na linha da frente de forma visível, inegável. O leão, como Maquiavel lhe chamou, poderoso, direto, impossível de ignorar. Todos sabem quem é o operador. Todos sabem o que eles estão a fazer. E todos sabem que são eles que fazem as coisas acontecerem. Isso é poder. Mas é também ser um alvo. Porque quando lideras de forma visível, todos sabem para onde apontar. Os teus inimigos sabem onde tu estás. Os teus concorrentes sabem o que estás a fazer. E todos os que querem a tua posição sabem exatamente como atacar-te. O operador está constantemente debaixo de fogo. Cada movimento é escrutinado. Cada decisão é questionada. Cada erro é amplificado.
Eles não se podem esconder, não podem desviar-se, não podem passar a responsabilidade. É exaustivo, porque assim que passas a ser a pessoa para quem todos olham, assim que passas a ser tu a dar as ordens, nunca tens descanso. Todos os problemas passam a ser teus. Todas as falhas caem sobre ti. Este é o nível que a maioria das pessoas imagina quando pensa em poder. O líder visível, aquele que está no comando, aquele que todos seguem ou combatem. Mas não é o nível mais alto, porque poder visível é poder limitado. Quanto mais as pessoas te veem, mais te podem usar como alvo. Quanto mais te destacas, mais pancada levas. O operador brilha com intensidade. Remoldam as coisas através da força de vontade. Movem montanhas através da pura determinação. Mas esgotam-se rapidamente porque esse nível de intensidade não é sustentável. A história está cheia de operadores, conquistadores, revolucionários, aqueles que agarraram o poder e o usaram abertamente. Eles mudaram tudo, mas a maioria deles não acabou bem. Maquiavel disse uma vez: é melhor ser temido do que amado se não puderes ser ambos. O operador percebe isto. Eles escolhem a eficácia em vez da popularidade, os resultados em vez da aprovação, o medo quando necessário. Mas o medo é frágil, porque há sempre alguém a tornar-se mais temido. Há sempre alguém a tornar-se mais poderoso, e eventualmente o leão é derrubado. Os operadores inteligentes percebem que o poder visível tem limites, e que o controlo mais eficaz não se anuncia, não comanda, influencia. Nível 6. O marionetista. O marionetista aprendeu algo que o operador nunca conseguiu. O poder invisível vence sempre o poder visível. Eles deixaram de usar a força e começaram a usar a influência. Deixaram de dar ordens e começaram a dar sugestões. Deixaram de lutar e começaram a moldar. O marionetista não te diz o que deves fazer. Faz com que tu queiras fazê-lo. Não te ameaçam para que obedeças. Criam situações em que a obediência parece ser uma escolha tua. Controlam os resultados sem que ninguém veja o controlo. Sem impressões digitais, sem rastros, apenas resultados que, de alguma forma, seguem sempre o rumo deles. O marionetista molda o desejo e o medo, não através de discursos ou comandos, mas através de pressão subtil, informação estratégica e manipulação psicológica. Sabem o que tu queres, o que tu temes, e usam ambos para te guiar exatamente para onde eles querem. Usam as pessoas como extensões da sua vontade. Cada pessoa na sua órbita torna-se uma peça no jogo. Cada relacionamento torna-se uma alavanca. Não por crueldade, apenas por estratégia. O marionetista é um mestre da psicologia. Leem as pessoas instantaneamente. Sabem que botões premir, que palavras usar, que tempo aplicar. Veem a tua programação e usam-na contra ti, sem que tu sequer percebas. Mas aqui está o preço a pagar. Eles perdem-se no processo. Quando estás sempre a desempenhar um papel, sempre a calcular como serás percebido, sempre a usar uma máscara, esqueces-te de como é o teu verdadeiro rosto. A atuação torna-se permanente. A máscara torna-se no rosto. O marionetista é poderoso, mas vazio. Rodeado de pessoas, mas completamente sozinho, porque ninguém conhece o seu verdadeiro eu. E, eventualmente, eles próprios já não têm a certeza se ainda existe um verdadeiro eu. Este é o nível do espião, do conselheiro, da mão oculta, aquele de quem todos suspeitam, mas ninguém consegue provar. Operam nos ângulos mortos, nas suposições, no espaço entre o que as pessoas pensam e o que as pessoas fazem. Raramente vês marionetistas. O objetivo é mesmo esse. Eles não querem o crédito. Eles querem o controlo. Deixam que os outros fiquem com os holofotes enquanto eles puxam os cordelinhos a partir das sombras. São mais difíceis de combater do que os operadores, porque não podes atacar o que não consegues ver,
não podes resistir àquilo que não sabes que te está a controlar. Mas eles pagam por esse poder com a sua própria identidade. E eventualmente isso torna-se insuportável. Porque qual é o sentido de ganhar se te esqueceste de quem és? Nível 7. O arquiteto. O arquiteto deixa de jogar o jogo por completo. Ele desenha-o. Eles perceberam algo profundo. Lutar dentro do sistema é temporário. Construir o sistema é permanente. O arquiteto não manipula pessoas. Não controla indivíduos. Nem sequer se importa com resultados específicos. Eles desenham um ambiente que determina que resultados são possíveis. Criam sistemas, quadros, estruturas, regras, e uma vez que tudo isso está no lugar, todos os outros lutam lá dentro sem perceberem que estão a lutar dentro do desenho de outra pessoa. O arquiteto pensa em décadas, enquanto todos os outros estão concentrados em ganhar hoje. O arquiteto está concentrado em ser o dono do amanhã. Plantam sementes que não vão crescer durante anos. Constroem fundações que só se mostrarão gerações mais tarde. Estão desligados do conflito imediato. Enquanto todos os outros estão a travar batalhas, o arquiteto desenhou o campo de batalha. Enquanto todos os outros estão a jogar xadrez, o arquiteto decidiu que peças existem e como se movem. Eles são donos da estrutura, não da luta. Não querem saber quem ganha combates específicos. Querem é garantir que todos os combates aconteçam nos seus próprios termos. Pensa nisso. Podes controlar uma pessoa, mas ela pode libertar-se. Controlas um grupo, mas eles podem rebelar-se. Mas desenha o sistema dentro do qual eles operam. Estabelece as regras que eles pensam ser naturais. E agora controlas essas pessoas sem que elas saibam que estão a ser controladas. Este é o nível do fundador, do construtor de instituições, daquele que cria as bases que lhe sobrevivem. O seu poder não está na ação, está no design. A maioria das pessoas não vê o que o arquiteto está a fazer. Eles parecem inativos, passivos, desligados, porque o seu trabalho é invisível até estar em todo lado. Quando te apercebes de que estás a operar dentro do sistema de outra pessoa, já é demasiado tarde para escapar. Maquiavel disse uma vez: quem deseja o sucesso constante deve mudar a sua conduta de acordo com os tempos. O arquiteto não muda com os tempos. Eles criam os tempos. O arquiteto sacrifica o reconhecimento imediato por uma influência permanente. Ninguém os aplaude hoje, mas o seu impacto multiplica-se de forma silenciosa, invisível e inevitável. Eles estão a jogar um jogo diferente de todos os outros, e a maioria das pessoas nem sabe que esse jogo existe. Nível 8. O soberano. O soberano alcançou algo que a maioria das pessoas acha impossível: o controle interno total. Já não se trata de controlar os outros, trata-se de te controlares a ti próprio, tão completamente que as circunstâncias externas não te conseguem atingir. O soberano tem disciplina emocional. Sente tudo: raiva, medo, desejo, mas não é governado por nada. As emoções surgem. Eles observam-nas. Depois escolhem a sua resposta de forma consciente, deliberada. Já não são reativos. Enquanto todos os outros respondem automaticamente, o soberano faz uma pausa. Observa, escolhe. Cada ação é intencional. Cada palavra é medida. Nada é acidental. O seu poder vem do domínio de si mesmo, não da sua posição. Não precisam de títulos, não precisam de autoridade, não precisam da validação de ninguém porque o seu poder é interno. Não pode ser dado, não pode ser tirado. O soberano assiste ao jogo sem precisar de o jogar. Vê o tabuleiro, as peças, as estratégias, mas não está apegado a nenhum resultado. Move-se quando o movimento o serve, fica quieto quando a quietude o serve, e a escolha é sempre livre. Este é o nível do mestre, do sábio, daquele que transcendeu a necessidade de validação ou controle externo. Não estão a lutar,
Não estão a manipular. Não estão a provar nada a ninguém. Perceberam que o verdadeiro poder é interno, que a pessoa que se controla a si mesma controla o seu mundo. Não por mudar o mundo, mas por se tornar imutável dentro dele. A maioria das pessoas nunca atinge este nível porque isso exige abdicar de tudo. Que pensam que o poder é visibilidade, reconhecimento, controle sobre os outros. O soberano não tem nada disso e não precisa de nada disso. São livres de uma forma que as pessoas de níveis inferiores não conseguem compreender. Porque liberdade não é fazer tudo o que te apetece. É não querer nada que te possa ser tirado. O soberano pode perder tudo e continuar inteiro. Pode ganhar tudo e continuar inalterado, porque o seu centro é interno, inabalável. Este nível é raro, não porque seja complicado, mas porque exige um sacrifício que a maioria das pessoas não fará. Tens de morrer para quem eras para te tornares no soberano, e a maioria das pessoas prefere continuar a ser quem é. Quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu sou soberano. Nível 9. O vazio. O vazio é o distanciamento psicológico total. Sem ego, sem medo, sem apego a resultados, a identidade ou a própria sobrevivência. Eles libertaram tudo o que torna alguém controlável. Não podes manipular o vazio porque não há nada para manipular. Não podes ameaçá-los porque não há nada que eles tenham medo de perder. Não os podes subornar porque não há nada que eles queiram. Estão além de toda a estrutura que impulsiona o comportamento humano. O vazio vê o jogo na sua totalidade. Não apenas a sua parte, mas tudo. Cada nível abaixo deles, cada estratégia, cada padrão. Vêem tudo como quem olha para um mapa, total e óbvio. Agem apenas quando é necessário. Não por contenção, mas porque a maior parte da ação é desnecessária. A maior parte do movimento é apenas ruído. A maior parte do fazer é apenas distração do ser. O vazio é aterrorizador para as pessoas de níveis inferiores porque não os podes prever, não os podes controlar, não os podes compreender. Operam sob princípios que não fazem sentido para ninguém que ainda esteja a jogar o jogo. Este é o nível do monge que se afastou de tudo e encontrou poder no nada. Não a esconder-se, não a recuar, não derrotado, apenas concluído. Maquiavel disse uma vez: onde a vontade é grande, as dificuldades não podem ser grandes. O vazio libertou a própria vontade. Foram além do querer, além da necessidade, além de toda a estrutura do desejo humano. A maioria das pessoas acha que este nível é fraqueza, desistência, abandono. Estão completamente erradas. O vazio é o nível mais perigoso que existe, porque alguém sem nada a perder, nada a ganhar e nada a provar é imprevisível e imparável se decidir agir. Mas eles raramente decidem agir porque já viram através da ilusão de que o movimento importa. Perceberam que todo jogo é uma ficção consensual e simplesmente deixaram de consentir. Estão aqui, mas não estão aqui. Presentes, mas não presentes. A observar tudo, enquanto não fazem parte de nada. Não podes lutar contra o vazio. Não podes competir com eles. Não os podes sequer envolver, porque não há nada que te agarrares, nada contra o qual empurrar. São sem forma, sem limites, vazios. E nesse vazio reside um tipo de poder que faz com que todos os outros poderes pareçam brincadeiras de crianças. Nível 10. O mito. O mito já não existe como pessoa. São uma ideia, um símbolo, uma força invisível que molda a realidade sem fazer parte dela. A sua influência sobrevive à sua presença. Muito depois de terem partido, o seu impacto continua, porque transcenderam a existência individual e tornaram-se arquétipos.
As pessoas invocam o seu nome sem as conhecerem, seguem os seus princípios sem as terem conhecido, são moldadas pela sua influência sem se aperceberem. O mito molda a realidade de forma indireta, não através das suas ações, mas através das ações que inspiraram nos outros. Não através do controlo, mas através das estruturas que deixaram para trás e que controlam tudo. São quase invisíveis. Não podes apontar para eles no momento. Só vês o efeito deles mais tarde. A sua gravidade a curvar tudo à sua volta sem ser vista. São quase desumanos porque libertaram tudo o que é relacionável, compreensível, previsível. São pura influência, puro impacto, puro legado. Este é o nível do fundador cujo nome se tornou a própria coisa. Do pensador, cujas ideias remodelaram civilizações. A mão invisível que moveu a história sem fazer parte dela. Não te podes tornar num mito de forma intencional. Não é uma estratégia que se executa. É o que acontece quando assumes um nível tão alto durante tanto tempo que te tornas inseparável da mudança que criaste. O próprio Maquiavel alcançou este nível. Morto há 500 anos, e ainda a moldar a forma como pensamos sobre o poder, ainda a influenciar decisões, ainda perigoso. Isso é o mito. Presença sem presença, poder sem posição, influência sem identidade. Quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu sou inevitável. Então, onde é que tu estás? Sê honesto. Não onde queres estar. Não onde achas que deverias estar, mas onde realmente estás neste momento. Quando a pressão chega e ninguém está a ver, a maioria das pessoas nunca passa do nível 3. Passam a vida inteira a copiar, a acreditar, a atuar, a fingir que pensam enquanto apenas repetem padrões que outra pessoa programou. E isso é propositado. O sistema precisa de adormecidos, de crentes e de imitadores. São previsíveis, controláveis e úteis. Por isso, o sistema cria testes que medem a obediência e chama a isso inteligência.